Às vezes as pessoas se perguntam, né? Vamos lá. O que é ser um pastor? Porque na maioria das vezes a gente tem a mentalidade de que o pastor é aquela figura de um homem sério, na maioria das vezes de bigode, carrancudo, sistemático, que usa terno, gravata, que não gosta de brincadeiras, que não se diverte, né? A maioria das pessoas tem essa figura do pastor. Eu mesmo tenho pessoas que se escandalizam comigo pelo fato de eu ser pastor, né? Não sou pastor dirigente de igreja, mas eu fui ordenado ao pastorado. Agora, no mês de julho, vai fazer 6 anos que eu fui ordenado ao pastorado. Então eu fui ordenado com 27 anos de idade, né? Muito novo ainda. E antes de eu ser ordenado ao pastorado, as pessoas já me chamavam de pastor, né? Desde a época que eu era presbítero, isso é um cargo eclesiástico, né, que é dado nas denominações hoje, nas igrejas. Algumas igrejas têm, outras que não têm esse cargo de presbítero, essa separação do presbítero ou do bispo. Mas desde quando eu era já presbítero, as pessoas já me chamavam de pastor. Pastor Fernando, pastor, tal. E eu ficava até um pouco constrangido, falava, poxa vida, mas eu não sou pastor ainda. Na época eu não entendia, mas hoje eu já começo a entender. Porque o pastor, ele não é aquela pessoa que só fica em cima de um púlpito. O pastor, ele não é aquele que dirige uma igreja, só aquele que dirige uma igreja. Pastor é toda pessoa que ama as pessoas e cuida dessas pessoas. O pastor é aquele homem casado que ama sua esposa e que pastoreia, que cuida dela. Esse é um pastor. É a pessoa que ama a sua família e pastoreia a sua família. Que ama os amigos e que pastoreia esses amigos. Ou seja, o pastor, ele é para cuidar. Ele tem que ser uma pessoa preparada dentro do evangelho, dentro da palavra, para poder saber lidar, compreender, ter misericórdia, compaixão, bondade, longanimidade, paciência com as pessoas que têm diversos tipos de problemas. Esse é o papel do pastor, segundo o ponto de vista dos evangelhos, da Bíblia, principalmente do Novo Testamento. Então, para ser um pastor, não necessariamente você deve estar atribuído à frente de uma igreja. Mas ser pastor é todo aquele ser humano que ama, que teme a Deus e que faz o bem e que cuida de pessoas. Esse é um pastor. E por que eu coloquei o tema, o pastor no lugar da ovelha ou das ovelhas? Esse texto ele chama muita atenção quando a gente lê o Salmo 23. Salmo 23 é o salmo mais bem conhecido da Bíblia. Toda pessoa que é cristão ou não cristão ou que pertence a um outro tipo de religião conhece o Salmo 23. É muito comum a gente ver quadros, frases, né? Sempre Bíblias abertas no Salmo 23, nas casas das pessoas, nos estabelecimentos. Ou seja, é um salmo muito conhecido pelas pessoas. E eu vou estar lendo aqui o Salmo 23, né? Ele é pequeno, só tem 6 versos. Por que é Salmo de número 23 e não capítulo 23? Porque Salmos não tem capítulo e nem versículo. Salmos foi feito para cantar. Salmos são poesias e essas poesias são cantadas. Então aqui na nossa cultura no Brasil nós temos o costume de ler. Mas lá em Israel não se lia salmos, se cantava, salmo se canta. E por fazer parte de uma poesia, não existe versículo, existe versos. Então por isso que é normal e muito correto quando a gente vai se referir
ao livro de Salmos a gente dizer Salmos de número tal e verso tal, e nunca capítulo. Tá bom? Isso aqui é só uma maneira bem didática aí para a gente estar informando vocês. Mais uma vez lembrando, gente, eu não estou a caráter aqui, eu tive um momentinho vago agora, estou na clínica, e aí por isso eu resolvi já fazer essa live aqui com vocês, tá bom? Então diz assim, ó, Salmo 23, a epígrafe, que é esse textinho em negrito que fica acima, pelo menos na minha tradução, está dizendo assim, ó, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Quero aqui também já deixar um abraço para Marilene, também para Savana, Cervejaria, e também para minha amiga cantora Heloísa. Oi Heloísa, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, tá bom? Então vamos lá. Diz assim o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem escreveu esse salmo aqui foi o conhecido salmista Rei Davi. E quando a gente analisa o Salmo 23, a gente vai observar que é um cântico, que é uma poesia, que é uma confissão, que é um sentimento de um pastor que cuidava de ovelhas no pasto, tendo uma conversa com Deus. E nessa conversa com Deus, esse pastor aqui, que é o pastor Davi, ele se coloca como ovelha e se dirige a Deus como pastor. Perceba que Davi pastoreava as ovelhas do pai dele. Ora, pastor é aquele que cuida do rebanho. Pastor é aquele que cuida das ovelhas. Pastor é aquele que direciona o rebanho. Pastor é aquele que tem amor e prazer em cuidar do rebanho. Então Davi aqui, ele era pastor de ovelhas. E as ovelhas não eram dele. As ovelhas eram do pai dele. Então Davi, ele tinha todo um cuidado com essas ovelhas. Davi, todos os dias, ele levava o rebanho para pastar. E quando o pasto já estava gasto, ele sempre procurava as melhores pastagens, ele procurava as melhores comidas para ele conduzir o rebanho. Quando o rebanho sentia sede, Davi conduzia esse rebanho até as correntes de águas frescas e tranquilas, para que esse rebanho pudesse beber água. Um abraço aqui também para minha amiga Tita, também para Daniele e também para Luísa. Sejam bem-vindas, tá bom? O pastor Davi aqui, ele tem a incumbência e a responsabilidade de cuidar bem do rebanho. Quando chegar no final do dia, conferir se o rebanho está todo ali, se não tem alguma ovelha machucada. Se tiver machucada, ele deve colocar remédio, ele deve deitar óleo, ele deve curar as feridas. Se está faltando alguma, ele tem que percorrer pelo pasto, pelas campinas, pelos valados para procurar essa ovelha. O certo aqui é que o pastor, ele sempre deve cuidar das ovelhas. E o cuidado aqui é um cuidado muito especial. Então, Davi, como ele era amoroso, ele amava as ovelhas, ele cuidava bem das ovelhas, chega um determinado ponto que ele vai escrever, ele vai salmodiar. E aí, de repente, ele começa a olhar as ovelhas pastando, pastos verdejantes, todas tranquilas, livres do perigo.
E aí Davi começa a se imaginar. Ele começa a sair do lugar de pastor, do lugar pastoral, e ele se coloca no lugar das ovelhas. E a figura pastoral que agora ele vê, que ele enxerga, não é a dele, mas é uma transferência pastoral para Deus. E aí então Davi começa a escrever e começa a imaginar ele sendo uma ovelha e Deus sendo um pastor cuidando dele. Então, da mesma maneira que Davi cuidava do rebanho, ele agora começa a falar com Deus, aqui no Salmo 23, como se fosse uma ovelha e como se Deus fosse o pastor. E tudo que ele fazia para as ovelhas, que Deus viesse a fazer com ele. Vocês observaram isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No texto original, no hebraico arcaico, essa tradução aqui diz assim, o Senhor é o meu pastor e ele quem? O Senhor, ele não me falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Era tudo que Davi fazia com o rebanho, ele agora está se colocando no lugar desse rebanho, pedindo para que o Senhor faça com ele. Então o que acontece? Davi ainda vai falar aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a mesma segurança que Davi dava para o rebanho, quando ele iria migrar para outro lugar, que era preciso de passar em algum vale, a mesma segurança que ele dava, o mesmo cuidado que ele tinha com as ovelhas, ele agora está dizendo que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque ele, como homem e pastor, ele não deixava nenhuma ovelha se perder, ele não deixava nenhuma ovelha do rebanho cair em um precipício, ser atacada por um animal selvagem. Ele agora está se colocando no lugar de ovelha, está se colocando tão seguro, porque nesse momento que ele está falando, quem é o pastor dele é Deus. Então, da mesma forma que ele dava segurança para as ovelhas dele, ele também sentia essa segurança em Deus. Ele vai dizer aqui que a tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa eu só contar um detalhezinho aqui sobre vara e cajado. Não é que ele tinha dois bordões, ele tinha vara e cajado. Geralmente a vara e o cajado eram em um bastão só. Todo pastor de ovelha, ele usa a vara e usa o cajado. Qual que é a diferença da vara e do cajado? É muito simples. O bordão é um só, mas todo bordão que tem a ponta encurvada, essa curva ela se torna o cajado. E quando o pastor vira esse bordão para o outro lado, que tem a vara, a ponta da vara reta, essa é a vara. Então, assim como Davi, ele guiava e ele também orientava as ovelhas e usava esse cajado e essa vara, ele está dizendo para que Deus possa também usar, porque a vara e o cajado consolam, ou seja, o cajado e a vara orienta, ela corrige, ela determina, ela traz responsabilidades. Ou seja, quando é que era usado a vara ou o cajado? É muito simples. Quando o pastor estava conduzindo o rebanho, que alguma ovelha começava a sair fora do rebanho, porque todo grupo, todo rebanho de ovelhas sempre anda junto. Se uma se desviar, se destraviar do rebanho, as outras todas, a tendência é ir atrás. Então o que o pastor fazia? Ele acompanhava essa ovelha que estava saindo do rebanho, usava a vara e dava uma batidinha nela, na lateral, para ela voltar. Quando é que o pastor usava o cajado? Naquele tempo era muito comum o rebanho ser atacado por lobos, por leões, ser atacado por hienas, por urso. E quando um desses animais predadores atacava uma ovelha, o pastor, para não se
se ferir. Ele não chegava e arrebatava a ovelha com as mãos, ele usava o cajado, a ponta encurvada desse bastão, desse bordão. Então, de longe, ele passava esse cajado, essa curvatura, na coxa da ovelha ou no pescoço da ovelha e puxava ela para si. Ele arrebatava a ovelha das garras do predador. Mas quando era para corrigir, usava vara. Quando o pastor estava conduzindo o rebanho para outras pastagens, que teria que passar por vales, ou seja, entre montanhas, e nem todo vale ele é largo, ele é comprido, às vezes existem vales muito estreitos, com despenhadeiros, com pedras pontiagudas. Quando o pastor estava conduzindo esse rebanho por esses vales, acontecia que na maioria das vezes alguma poderia se escorregar a ponto de quase cair. Então o pastor usava o cajado, a curvatura desse bordão, e passava no vazio da ovelha, ou seja, na curvatura da coxa, e puxava, ele salvava essa ovelha. Percebe também que Davi ele vai falar aqui, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi aqui ele usa essa figura sobre ungir a cabeça com óleo. Da mesma forma que Davi fazia com as ovelhas dele, ele também está pedindo para Deus, que agora Davi está colocando Deus como pastor, orientador e cuidador dele, também para ungir a cabeça dele. Lá em Israel até hoje é muito comum ter a prática do pastorado, do pastoreio. Naquela época em especial, todas as vezes que anoitecia, os pastores de ovelha colocavam as ovelhas em um aprisco, ou seja, em um curral. E no outro dia de manhã, antes de abrir a porteira, ou o cochete, ou a porta, para que as ovelhas saíssem do aprisco e fossem para o pasto, o pastor ungia a cabeça de todas as ovelhas. Como assim, pastor? Lascou tudo? Sim, é verdade. Existe essa prática até hoje lá em Israel. O que acontece? O pastor ele criava um composto de ungüentos, um composto de óleo, mirra, alabastros, óleos cheirosos com essências, e ele fazia aquilo ali um godó, digamos assim, um composto, um misturado, e colocava em vasos de barro. E o que o pastor fazia? Quando ele abria a porteira, a ovelha chegava para poder sair, o pastor enfiava as mãos dentro desse vaso cheio com esse unguento de óleo, desse composto, e ungia todo o rosto, a cabeça da ovelha, e já soltava para o pasto. Por que os pastores ungiam a cabeça das ovelhas? Simples. Toda ovelha ela tinha um corpo coberto por lãs. E naquela região existem muitas pragas, existem muitas moscas, que quando elas pousam no corpo da ovelha, elas botam um óvulozinho. E esses óvulos eles se eclodem e surgem então larvas. Até aquele bermo, aqui no Brasil é conhecido como aquele bermo, aquele coró, que ele entra na pele do animal e ele vai se desenvolvendo e vai comendo a carne do animal por dentro. Então, o corpo da ovelha já era blindado. Todo o corpo dela blindado por quê? Pelo quê? Pelas lãs. O único lugar vulnerável no corpo de uma ovelha é a cabeça. Por isso, tinha-se o costume de ungir a cabeça das ovelhas. Porque poderia muito bem uma mosca assentar no ouvido, no nariz, e botar no ovo e aquilo ali virar um bermo e dar bicheira. E então a ovelha, quando tinha essas bicheiras no ouvido ou na cavidade do nariz, elas começavam a menear a cabeça, começavam a ficar atordoadas, elas começavam a bater a cabeça nos troncos das árvores, a bater a cabeça nas pedras, até o ponto de chegar a morrer. Ficavam todas atordoadas. Por quê? Porque algo invadiu a cabeça. Então, o único lugar vulnerável na ovelha era a cabeça. Por isso se tinha a prática de ungir
antes a cabeça da ovelha, antes de lançar, ou seja, antes de conduzir elas para os pastos, tá bom? Então, por que a cabeça é o único lugar vulnerável do corpo da ovelha? Porque estava desprotegido. Então Davi aqui ele vai pedir ao Senhor: unges a minha cabeça com óleo. Por que Davi está pedindo para que o Senhor ungisse a cabeça dele com óleo? É simples, porque todo o entendimento do homem está onde? Na cabeça. O ouvido está na cabeça, a boca está na cabeça, o nariz está na cabeça, os olhos estão na cabeça, o cérebro, o entendimento, ou o famoso coração que a gente tanto retrata, que não é o coração aqui, é o coração aqui, está na cabeça. É por isso que Davi vai falar: unges a minha cabeça com óleo, porque assim como eu unjo a cabeça das minhas ovelhas com óleo, e elas estão protegidas, eu quero que o Senhor unge também a minha cabeça com óleo. Mas é para ungir até derramar, até esse cálice que eu estou segurando nas minhas mãos aqui seja cheio de tanto óleo que vai escorrer sobre a minha cabeça. Porque eu sei, meu pastor, eu sei, meu Senhor, que cabeça ungida é vida protegida. Eu falo isso porque eu unjo as cabeças das minhas ovelhas e elas estão protegidas, a vida delas estão protegidas. Então eu sei que se o Senhor também ungir a minha cabeça, onde procede todo o intento do meu coração, e essas emoções e esses intentos do meu coração estiver ungido, estiver reservado para o Senhor, eu sei que eu terei uma vida protegida. É muito lindo isso aqui, gente. É muito lindo. Porque se eu estiver com a cabeça protegida e ungida, eu não vou olhar, eu não vou cobiçar, eu não vou ficar ouvindo coisas que não me edificam, eu não vou usar esse nariz para poder cheirar droga, eu não vou usar essa boca aqui para poder levantar calúnia, má difamação e inverdade sobre alguém, para falar mentira, para pronunciar coisas que matam, coisas que não edificam, coisas que não são do agrado do Senhor. Se a minha cabeça estiver protegida, a minha mente ela vai ser uma mente de Cristo, vai ser uma mente voltada para o bem, vai ser uma mente usada para o melhor do meu próximo. Então Davi tinha esse entendimento, que se a cabeça dele estivesse ungida, a vida dele estaria protegida. Assim como ele ungia o rebanho dele, assim como ele sabia que a vida das ovelhas estavam protegidas por causa desse óleo, a vida dele também estaria protegida. Então, esse Salmo 23 é o tema da nossa live. É o pastor no lugar da ovelha. Então, quando Davi escreve esse Salmo de número 23, ele está se colocando no lugar de ovelha e colocando Deus no lugar de pastor. Viu aí? Tanto que é simples. A gente já está chegando ao final. Gente, pastor não é nenhum super-herói, tá bom? Pastor, como eu disse aqui bem no início, não é aquela figura, aquele arquétipo que a maioria das pessoas tem, que é uma pessoa séria, uma pessoa de paletó, gravata, sentada em um púlpito, uma pessoa que não sorri, uma pessoa que não brinca, uma pessoa que não tem dinâmica com ele. Não. Esta é a figura de um pastor da religião. Mas um pastor segundo o Novo Testamento, segundo o Evangelho de Cristo, é todo aquele que teme a Deus, que faz a vontade de Deus e que ama o seu próximo. Automaticamente, essa pessoa que ama, ela vai cuidar. Então, pastor, homem, são pessoas que cuidam de pessoas, das emoções das pessoas, que orientam pessoas, que direcionam pessoas, que oram por pessoas, que aconselham pessoas, que abraçam pessoas, que beijam pessoas,
que dão atenção para pessoas, que têm paciência com pessoas. O pastor é um indivíduo que cuida, é como um pai. É como um pai que orienta, que tem paciência, que se oferece, que está disponível para ajudar, entendeu? E o pastor também ele deve ter um conhecimento amplo de todas as coisas, principalmente da palavra, do evangelho aqui, para poder entender as múltiplas variedades das necessidades humanas. Ele tem que estar preparado para isso, para atender as demandas. Tem que ter o coração cheio de compaixão e misericórdia. E não pode ter medo de viver na prática, sincera da verdade. Esse é o papel do pastor. Ele não deve ter esse medo em relação ao próximo. Ele é um indivíduo que segue a verdade em amor, na prática da relação com o próximo. E não teme orientar as pessoas e tem a paciência de acolher aqueles que a maioria não tem a coragem de acolher. Ou seja, sem fazer a acepção de pessoas. Esse é o pastor segundo o modelo bíblico. Tem muitos pastores que não são pastores. Um pastor que nasceu para ser pastor não tem como ele correr desse chamado. Não tem como ele correr dessa responsabilidade. E na maioria das vezes, para ser pastor, não precisa ser derramado óleo sobre a cabeça dele dentro de um sistema religioso, dentro de uma denominação. Porque tem muitos pastores que foram colocados e postos como pastores, que foi derramado 10 litros de óleo na cabeça dele, que molhou até o piso da igreja, que as atitudes dele não são atitudes de pastor. Ele não ama, ele não cuida, ele não orienta. Isso são pessoas que vivem desse jeito e que fazem isso. São pessoas, são pastores da religião. Mas pastores segundo o modelo bíblico, segundo o que nós aprendemos em João 10, com Jesus, que é o único pastor e que é o modelo de pastor a ser seguido. Ele tem que amar, ele tem que ter paciência, ele tem que orientar. E uma vez pastor, sempre pastor. Porque ninguém se torna pastor. A pessoa, ela nasce pastor. Existem pessoas que nascem para cuidar. E para ser pastor não necessariamente precisa ter uma credencial igual eu tenho, né, de instituição religiosa. Ser pastor é prática, é viver no dia a dia, segundo o que a palavra nos ensina. Porque existem muitos pastores no mundo todo de denominação, pastores que foram ungidos, foram derramados óleo sobre a cabeça, mas estão longe de ser pastores. Não são, nunca foram e nunca serão, porque o coração é perverso, não ama, não cuida, não orienta, é só de aparência. Os verdadeiros pastores, as ovelhas conhecem a voz. Quando conhece a voz, sente segurança. Tá? Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço muitos pastores que só são pastores de título, de papel, de carteirinha. Papel, carteirinha. Às vezes a gente faz isso aqui, não presta para mais nada. Mas quando é pastor aqui, segundo esse modelo aqui, não existe carteira, documento, diploma, certificado que comprova isso, tá? Ser pastor é cuidar de pessoas, é amar, é corrigir, é caminhar junto, é orientar. Na maioria das vezes o pastor nem fala, como tem muitos aí que só fala, se intromete na vida dos outros. Na maioria das vezes o pastor ele fica do lado, ele fica só olhando, conduzindo alguém sedento para tomar uma água,
chegando e estendendo as mãos para quem está caído. Levanta, estou aqui com você. É abraçando alguém que precisa de um abraço. É orando e intercedendo por alguém que precisa. É acalmando um coração aflito, angustiado, desorientado. E dizer que Jesus ama ela, que ela está ali para poder ajudar essa pessoa. Isso é ser pastor. Tá bom, pessoal? Nosso horário esgotou. Quero aqui agradecer de coração todo mundo que entrou aí na live. Cantor Samuel Dias, cantora Heloísa de São Paulo, a Preta aí de Uberaba, Angelina, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Como eu disse no início, eu estou aqui na clínica, eu tinha acabado de fazer um procedimento, um atendimento agorinha, e agora, dentro desses 5 minutos, eu já tenho mais um cliente para poder atender aqui, tá bom? Gília também está com a gente aqui, a Fran Ferreira, obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Que essa palavra possa estar aí edificando a vida de vocês. A Andréia também participou com a gente aqui, a Denise, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês, tenha todos uma ótima tarde na presença do Senhor e que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida de cada um, tá bom? Beijo, um abraço, Deus abençoe.